Eu li um artigo essa semana que eles estão chamando de efeito Zoom, né? Esse Zoom é daquela plataforma, né, de você fazer videoconferência, né, reuniões pela internet, que desde que começou a pandemia, né, houve uma explosão no número de cirurgias, né, de rinoplastia, né, de cirurgia plástica no nariz. E houve uma explosão nesse período porque as pessoas, né, ao fazer, né, reunião virtual, né, às vezes passar o dia entrando e saindo de reuniões de videoconferência pelo computador, elas começaram a se olhar mais, né, no monitor ali com a câmera, ou passaram a usar mais as redes sociais, né, e ficar na frente da câmera, e elas começaram a achar que tem o nariz grande, ou o nariz torto, ou o nariz fora do padrão, de alguma forma, e começaram a se consultar com o cirurgião plástico, e essas cirurgias aumentaram, explodiram, né, e já estão chamando de esse efeito Zoom, né, porque isso é muito louco, né. Ondas de Possibilidades apresenta Profundamente Podcast. Olá, meu nome é Marcelo Moggen e você está aqui no Profundamente Podcast. Mais uma vez estou aqui com meu amigo Marcos Teixeira. Fala, Marcão! Salve, galera do Ondas! Estamos aí no terceiro Profundamente, mais um episódio muito louco. Muito louco mesmo. E, Marcão, como que foi essa semana aí? Foi tudo tranquilo ou não? Bom, depende do que você considera tranquilo, cara. Foi corrido, cara, como sempre. Mas foi tudo bem. Cara, a gente tá querendo bater um papo hoje sobre esse mundo estranho que a gente vive, né? Realmente parece que a gente tá no mundo bizarro, né? Que tudo foi invertido, né? Acho que o Super-Homem que tinha, né? O universo bizarro, que era tudo invertido. Tinha o Super-Homem bizarro, né? Do mundo bizarro. Ele tinha uma roupa preta e tal. Exatamente, né? Parece que a gente tá vivendo exatamente isso, né? Ultimamente, com as coisas que estão acontecendo, né? É o Upside Down, né? Aquele mundo invertido lá do Stranger Things, né, cara? Essas coisas malucas. Cara, a gente tá... O país, né? Eu não vou nem falar no mundo, né, cara? Mas o Brasil é bizarro. A gente tá realmente num momento muito, muito maluco aqui. Mas a partir desse gancho, né, a gente quer falar sobre as bizarrices nossas do dia a dia, né? As nossas manias, aquilo que a gente acaba fazendo, achando que determinada coisa vai interferir no resultado. Então, por exemplo, a pessoa que tem que abrir sempre a maçaneta com a mão direita, certo? Para entrar em algum lugar. O toque, né? Aquela coisa... É o toque. Né? E se a pessoa não abre, dá tudo errado, né? Ou seja, olha a programação que a pessoa tem. Você tem um? Não, todo mundo tem, né? Não. Então, eu não lembro agora. Então, eu tinha um quando era criança, né? Eu sempre estudei em colégio de padre, né? Estudava no Salesiano, né? Então, sempre quando que eu ia na cama, né, para dormir, criança, né? Eu tinha que rezar não sei quantas Ave Maria, eu tinha que rezar... Cara, era uma porrada de coisa e eu nunca acabava e sempre dormia no processo. O meu sonho era poder acabar antes para poder pensar nas coisas que eu queria, por exemplo, naquele brinquedo que eu queria. Eu nunca chegava na parte do brinquedo, entendeu? Olha que prisão que era isso. Cara, que maldição, né, cara? Eu lembrei agora do troço que eu tinha, que na verdade, hoje eu vejo como bizarro, mas era um pensamento, cara, que eu tinha quando que eu ia dormir e era uma coisa assim, sabe aquela coisa que você fala assim, puta, eu não quero pensar nisso, quando você pensa que você não quer pensar, aí é que você pensa, né? E era uma coisa que era assim, era um pensamento que eu ficava assim, bom, antes de existir tudo, né, existia, sei lá, o vácuo,
né? O nada. O nada, né? Aí Deus criou, né, o mundo. Então, antes não existia nada. Mas o que era esse nada, né? E aí eu ficava pensando nisso, cara, tentando pensar o que era o nada, mas o nada é alguma coisa, esse vazio, o que é esse vazio? O universo está em expansão, mas se ele está expandindo dentro de alguma coisa maior, né? Tem um espaço depois do universo para ele poder expandir. E aí, cara, começava a me dar falta de ar, bicho. Começava a ficar angustiado, eu tinha que... eu não conseguia dormir, cara, e aquilo vinha, cara, ia num... né, o pensamento ia num exponencial, assim, de loucura, que eu começava a ficar sem ar, cara, né? E é engraçado, cara, que depois de muitos anos, cara, eu assisti um filme do Woody Allen, em que ele tá, acho que no analista, né, no psicanalista, contando uma coisa da infância dele, e ele conta exatamente essa história, que ele pensava exatamente isso, né, o que tinha antes, né, de ter as coisas, e aí ele ia ficando angustiado, né, e era a mesma coisa, e eu tinha isso, cara, mas eu não, assim, uma coisa que eu lembrei agora, cara, que eu tinha, mas assim, era um mecanismo, né, não era nem uma mania, sei lá o que era um pensamento que eu não queria ter, mas quando eu pensava isso, ele vinha, né? E geralmente na hora de se dormir. E hoje eu vejo que é uma coisa bizarra, né? Mas era uma coisa de moleque, assim, né? Sei lá, de curiosidade, medo, sei lá o que era. Pode ser um medo também, né, cara? Sei lá, o que tinha antes, né? Sei lá, uma coisa maluca. Então, mas você sabe que eu também tinha esse mesmo, mas eu não ficava ansioso, mas eu sempre tinha, tá? O que antes Deus criou, antes não existia nada, né? Mas não assim do mundo, eu pensava assim, antes de eu existir, eu era nada. Mas como eu era nada? Sabe, aquela angústia de o que é nada? Né? Né? Você já fala do universo, né? Quando eu pensava nisso, no momento que eu tava pensando do nada, eu não sei porquê, cara, eu acho que eu parava de respirar, sabe? Eu ficava assim, ficava meio prendendo a respiração quando eu tava falando isso. E aí eu ia ficando sem ar, cara, era um negócio maluco. Acho que eu pensava, não era nada, e eu parava de respirar. Entendi. Completamente louco, cara. Então, mas assim, claro que tem outras coisas, mas não lembro agora. Não, mas então, outra coisa também que a gente, né, dentro desse mundo, né, as pessoas que acumulam coisas. Né? Sim, os acumuladores. Os acumuladores, né, que para eles está normal. Para eles está normal. Cara, eu conheci e aí já é uma patologia mesmo, né, é uma doença, vamos dizer assim, né? É uma patologia bizarra, né? Sim. Mas ela é um problema psicológico. Tá, mas até que ponto será que é realmente uma doença ou é simplesmente um apego? Não, tudo bem, um apego nesse ponto é uma doença, assim, né? Mas até que ponto, né? O acumulador, né? Porque eu lembro, olha só, cara, eu conheci um senhorzinho uma vez lá de Votorantim, que ele era acumulador, mas ele era extremamente organizado. Então, na casa dele, ele tinha um galpão, que tinha tudo que é parafuso, porquinha, tudo que ele encontrava na rua, ele trazia, organizava, entendeu? Ele achava que tudo aquilo fazia parte da criação de Deus, que não podia ficar jogado. Olha o pensamento dele. E não deixa de ser real, né? Mas era tudo extremamente organizado. Né? Eu queria ter a chance de poder entrar na mente numa pessoa dessa para ver como que funciona, né? O que é essa organização? Então, mas assim, a diferença da história do acumulador, eu acho, é uma questão de grau, né? Porque todo mundo assim, um certo nível acumulador, né? Todos nós somos, né? Todo mundo acumula coisa em gaveta, né? Tem aquele quartinho da bagunça, tem as coisas que você vai acumulando, tanto é que quando você, às vezes, vai mudar de casa, né? Se você mora numa casa há muitos anos, você vai mudar, né? Você tem que jogar um monte de coisa fora, porque nem cabe no outro lugar que você vai mudar, porque você acumulou um monte de coisa, né? Quando você vai tirar um dia para você fazer uma faxina na sua casa, uma gaveta, né? Aí você fala, quanto papel, né, cara, que eu guardei, né? Quanta coisa e tal. E se você for ver ali, muita coisa não precisa, né? Você guardou ou por preguiça
ou por medo, né? Falou, não, mas se um dia eu precisar desse documento, desse recibo, né? Dessa, sei lá, de qualquer coisa, né? Ou simplesmente você vai botando numa gaveta, né? Agora, o acumulador patológico, né? Ele não consegue viver sem aquele caos, né? Ele acumula um determinado tema, às vezes é um tema só, como você falou, às vezes o cara acumula parafuso, né? Ou o cara acumula qualquer coisa, né? Tipo, a casa do cara vira um depósito de lixo, né? E ele vai acumulando coisas que ele já tem daquela mesma coisa, ele tem várias unidades. Só que o problema é que ele não consegue se desfazer, né? A pessoa que tem um nível normal de acumular as coisas, chega um dia, ela faz a faxina, né? Escolhe o que ela quer jogar e joga fora, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa. Agora eu vou pegar no ponto aqui, né? Senão eu vou acabar esquecendo aqui. Ó, veja bem. Essas pessoas acumulam coisas materiais, certo? Sim. E a gente que fica acumulando experiências e sentimentos e não joga fora isso? E aquilo fica, né? Qual que é a diferença? Todos nós somos acumuladores. Sim, exatamente. Aí é um acumulador na área emocional, né? Na área da psique, né? Do pensamento, né? E você se entope de um monte de coisa, né? Até os traumas, né? Até as coisas pensamentos que você não consegue se livrar, né? Enfim, né? Pontos de vista, né? Coisas que você se amargurou, né? Sobre alguém, sobre aquilo, você vai acumulando esse sentimento e a gente sabe o que acontece, né? Isso vira um câncer, isso vira um problema de pele, né? Isso vira um problema em algum outro órgão, isso se manifesta, né? De uma forma ou de outra vai se manifestar. A tal da somatização, né? Isso vem para o físico, né? De alguma forma, né? Numa doença, num problema físico até, né? Um problema no joelho, na coluna, né? Na articulação, alguma coisa, pulmão, né? O cara manifesta. E é exatamente o lixo que está lá dentro que está acumulado, né? Então, mas sabe que eu acho que no fundo a ansiedade é, na verdade, a manifestação desse acúmulo? Pode ser. Sabe? Acho que no fundo no meu ponto de vista, que se você conversar com os ansiosos, eles são muito acumuladores de emoções, acumuladores de acontecimentos, sabe? Eles não abrem mão do peso que carregam, entendeu? Eu acho que o ansioso, na verdade, ele antecipa tudo, né? Ele antecipa determinadas situações, né? Ele já cria a situação antecipadamente e guarda ela dentro dele, né? Ele já vai acumulando as possibilidades das coisas acontecerem antes, né? Ele vai, né, se antecipando e vai acumulando um monte de coisa, né? Porque o acumulador material, né, físico, ele tem um apego, né, num nível que ele não consegue se livrar, né? Tem até uns programas de TV, né, que mostram os acumuladores. Sim. As pessoas vivem, né, no meio. Você fala assim, como é que uma pessoa consegue viver naquele caos, né, com lixo até o teto, com rato, com barata, né, com sujeira e tudo mais, mas para ela aquilo é extremamente normal e ela surta quando alguém fala que vai ter que jogar fora aquilo, né? Aquilo para ela que é o bizarro, né? Tirar, se livrar daquilo tudo para ela é o bizarro. Mas eu acho que todo mundo tem esse bichinho do acumulador em vários níveis, né? Como você falou, no nível emocional, psicológico, no nível material também, que a gente acumula um monte de tranqueira em casa, né? A diferença é que a gente a velocidade que a gente acumula isso, a quantidade, né? E o nível que a gente consegue controlar, né? Ou seja, a gente chega num determinado momento que aquilo começa a atrapalhar, a gente se livra, né? A gente joga fora, a gente doa, né? Faz uma faxina, né? Mas quem é que faz faxina emocional, né? Marcos. E aí eu falo uma coisa para você, né? As pessoas, ela também entram em pânico quando tem que
soltar algo, soltar alguma história do passado. Então você vê como que a vida repete, né, Marcos? Sempre tem um componente emocional, certo? Tanto no acumulador psíquico, né, de emoções, quanto do material mesmo. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos continuar com esse mundo estranho que a gente vive. Por exemplo, o que é estranho pra gente pode não ser, por exemplo, para outras civilizações. Sim, é um fator cultural. É uma, né, realmente é algo estranho. Por exemplo, na China existe uma lei que é proibido você ressuscitar. De novo, é proibido ressuscitar, né? Entendi. Isso daí não é do governo chinês, isso daí é as pessoas da China não assinam um termo para não ressuscitar. Tipo, porque acabou. Conhece, Né? Tipo assim, acabou. Olha, e como a gente pensa, mas como isso, né? Para eles é natural. Por exemplo, uma coisa estranha, no Japão, se alguém oferecer um presente para você, você tem que esperar até a terceira vez que a pessoa vai oferecer esse presente para você. Você não pode aceitar na primeira. É questão cultural, né? A gente enxerga, né? Em vez de falar bizarro, né? Estranho. Mais diplomático, falar exótico, né? Exótico, exatamente. Tem países que são exóticos, né? Os países asiáticos, né? A Índia, a China, né? Sei lá, a Coreia. Tem lá algumas coisas que culturalmente pra gente é bizarro, tipo comer cachorro, né? Tipo comer escorpião, né? Cobra, né? Enfim, é uma questão cultural, né? Ou países que consomem, na Europa, né? Países que consomem carne de cavalo, né? E muita gente fica chocada com isso, né? Mas qual é a diferença de um cavalo para uma vaca, né? Pois é. São animais, né? Na Índia não se come a vaca. Então, mas eu digo, se você comer um cavalo, né? É um animal, né? Por que a vaca é normal, você aceita ela ser o gado de corte para gerar a carne, a proteína, e o cavalo não, né? O cavalo ele é designado só para montaria, né? Para puxar uma carroça e tal. Então é totalmente cultural, né? Por isso que você não pode recriminar alguns comportamentos, porque são comportamentos culturais, não são crimes, né? Então, no fundo, a gente está falando que o que é bizarro, estranho, exótico, é perante o nosso julgamento. Aos olhos de quem está olhando, né? Exatamente. Eu acho aquilo bizarro, mas para quem está naquela ação, aquilo é culturalmente aceitável, aquilo é normal, né? Faz parte do dia a dia. Se eu não me engano, não sei se é Honduras, enfim, é um país da América Central, né? Que eles têm um dia lá que eles desenterram os mortos, né? E trocam a roupa, deixam em exibição na frente das casas, né? O corpo, né? O cadáver, enfim. Trocam a roupa. Coisa bacana, hein? E eles põem o caixão, eles trocam de caixão, põem em pé, né, na frente da casa, trocam a roupa, fazem lá todo um ritual, né? Até não me lembro agora, são Honduras, tá? Mas é um país da América Central, né? Ou os procedimentos de autoflagelo, né? Que tem, acho que nas Filipinas, né? As pessoas se crucificam, né? Sim. Chicoteiam, né? E tal. Então, assim, são coisas culturais, né? É bizarro para as outras culturas, mas, cara, se você for repreender, né, cara, ou aqueles caras na Índia, né, aquela região da Índia, que eu não me lembro o nome, né, onde ficam aqueles homens sagrados, né, e tem aqueles caras que, sei lá, tem aquele cara que, né, com o braço para cima lá, 30 anos, que ele não abaixa o braço. Pois é. Né, enfim, 1000 maluquices lá, né, pra gente, mas dentro da cultura deles, eles são homens santos, né, eles ficam lá, as pessoas vão visitar, né,
A cultura também, né? Por exemplo, dos mortos, né? Eles têm o hábito de cremar os mortos, né? A gente tem a opção de cremar, mas não é uma coisa, né, cultural, né? Que lá se crema todo mundo, né? Não tem... Eu lembro que quando teve o tsunami, aquele tsunami na Indonésia lá, né, que morreram, sei lá, mais de 150 mil, né, pessoas, enfim, foi uma coisa horrorosa. E eu estava vendo um documentário que o que acontecia também é que chegou num ponto que eles tinham que começar a cremar alguns cadáveres, né, porque não estava conseguindo refrigerar tudo, né. Então tinha uma briga com monges, né, de uma determinada religião, que uns queriam que cremasse e outros queriam que não cremasse, que não poderia cremar, né. Naquela filosofia não se cremava, na outra se cremava, né. E também alguns que queriam cremar muito rápido, as autoridades não queriam porque precisavam identificar, né, precisavam fazer os exames de DNA para pelo menos identificar as pessoas e tal. Então, você via ali que tinha uma questão cultural, uma questão de religião, né, do que fazer ali naquele momento, né. Então, além da tragédia que tinha acontecido, ainda tinha que se administrar essa questão. Mas eu acho que, de novo, o ponto principal da questão do bizarro é o observador, né, é quem vê, não quem vive aquilo, né. Então, a gente... O bizarro que é tolerado, né, que é o que eu chamo de exótico, né, que está ligado à cultura, né, seja de uma religião, seja de uma filosofia, né, de uma cultura, né, ainda nesse tema, né, dos mortos, né, os japoneses têm o hábito de fazer uma refeição, né, ali em cima do túmulo, né, do ente querido, né, eles fazem ali eles levam oferendas, né? Eles fazem eles levam comida e comem, né? E almoçam lá, sei lá, em cima do túmulo ali, né? Eles têm, enfim, é uma celebração, né? Aos olhos do ocidental é estranho, movimento, não sei o que e tal, né? Agora, eu acho que tem coisas que são bizarras em qualquer cultura, né? Acho que tem comportamentos humanos que são intoleráveis em qualquer cultura, né? Mas assim, se você pegar, por exemplo, uma tribo, né, indígena que pratica o canibalismo, né, é a cultura deles, né? Eles acreditam que comer a carne do inimigo, né? Exatamente. Estão pegando, né, a força, a energia, né, a coragem, etc. Tal. Então, cara, né, você vai criminalizar isso, né? Enfim, é uma coisa deles, né? De um povo que vive lá, sei lá, isolado, tem a cultura deles, as crenças e tal. Mas aos olhos do ocidental, né? Aos olhos do entre aspas, né, civilizado, é bizarro, né? Um ser humano comer o outro, né? Mas nessa condição é uma condição cultural. Agora, um serial killer que mata uma pessoa e faz isso, aí é um criminoso, aí é outra história, né? Eu tô chegando à conclusão, Marcos, que bizarro é o nosso julgamento. Porque eu tô pensando assim, a gente não consegue aceitar que a pessoa tem um comportamento diferente da gente, a gente não consegue aceitar que a pessoa pense diferente da gente. Agora, se imagine só como é que a gente acharia bizarro uma raça alienígena chegar aqui, uma raça reptiliana. Imagine só, como a gente conseguiria interagir se a gente não consegue interagir com a pessoa só porque ela tem um comportamento bizarro? Olha que louco. Então, cara, mas assim, eu acho que vai além, né? Como eu falei, o cara praticar canibalismo por um crime é uma outra história, né? Não, mas não é disso que nós estamos falando aqui. Tá tirando a vida de outra pessoa. Agora, na questão cultural, vai além. Eu acho que as pessoas são intolerantes com o comportamento do outro e às vezes, e muitas vezes, né, com a aparência, né? Aparência física, né? Enfim, o racismo vem disso, né?
todo tipo. Não, Né? sim. Aí você a não, gente não suporta e não aceita, né, outras coisas, você não aceita o diferente, né? Como é a intolerância com relação à identidade de gênero, né? A questão da homofobia, né? Isso é não aceitar o comportamento do outro. Você enxerga no homossexual um comportamento bizarro, né? Para quem é homofóbico, né? Ele enxerga naquele comportamento, né? Ou naquele jeito de ser, né? Ou naquela, né? Uma coisa bizarra, fora dos padrões, né? E tal. Mas tudo tá ligado. Que padrão, né? Aí que tá. Eu acho que, então, mas na verdade a gente chega a uma conclusão, que padrão não existe. Né? Quanto menos padrão a gente tiver... Não, e tanto não existe, cara, que ele muda, né? Coisas que, por exemplo, no início do século passado, né? Nos anos 10, nos anos 20, por exemplo, que eram coisas normais naquela época, né? Hoje, você olhar, é bizarro, né? Então, por exemplo, nos anos 20, né, existiam os tais circo dos horrores, né? Os freak shows. Né? O que era isso? Naquela sociedade, né, as pessoas que tinham algum defeito físico, né, alguma coisa fora do que era tido como normalidade, elas eram muitas vezes abandonadas, né? Abandonadas na rua, abandonadas em orfanatos e tal, né? E um americano lá, né, que era o Barney, né? Esqueci o nome, eram dois caras, né? Phineas, putz, esqueci o nome do cara. Ele fundou esse circo, né? Que ficou super famoso, né? Mundialmente famoso, o Circo dos Horrores, né? Freak Show, e que ele colocava lá, né? Além das atrações do circo, tinha lá os monstros, né? Eles chamavam de monstros, né? Então tinha a mulher barbada, tinha uma família de albinos, tinha o homem-cachorro, tinha gêmeas siamesas, né? Enfim, eram pessoas que tinham problemas, né? Físicos, e aí eles criavam histórias em cima daquilo. Então, o homem-cachorro, ele tinha aquele problema, né, de ter um excesso de pelo no rosto, né? Que fica todo coberto de pelo, parece um lobisomem, né? E aí ele latia, ele rosnava, né? Mas assim, ele interpretava um personagem, né? Para assustar as pessoas. Né? A família de albinos, né? Eles inventavam que eles tinham o olho quadrado, que eles, mesmo quando eles dormiam de olho aberto, enfim. É uma história, era mãe, pai, filho, albino, nada, né, demais. E isso nos anos 20 ali, né, nos anos 30, chegou até a beira dos anos 50. Depois, né, como a cultura mudou, né, e começou a se olhar para as pessoas deficientes de outra maneira, que elas podiam... Porque nessa época, ou elas participavam disso, né, ou elas viviam na miséria, elas não conseguiam emprego, elas não conseguiam fazer nada, né? Então, nesses freak shows, elas ganhavam um dinheiro lá. Depois, a sociedade começou a ver que aquilo era bizarro, começou a ver que aquilo era inaceitável, começaram, né, a ajudar as pessoas, a medicina avançou, começou a corrigir alguns problemas físicos que antes eram, né, que não dava para fazer, as pessoas começaram a conseguir trabalhar, ter emprego e tal. Então, quando você olha, né, hoje a gente olhando por um circo dos horrores, freak show dos anos 20, é bizarro, mas para quem ia naquele circo visitar, era normal. Era normal. Você ia lá ver um cara que tinha um tumor que fazia ele ter 2,40 metros, né? E então isso, por isso que eu tô falando, muda com o tempo, né? Até coisas simples, assim, por exemplo, outro dia eu tava pensando isso, cara, eu tava vendo aquele canal aí, né, da Globo, né, o Vale a Pena Ver de Novo, sei lá, tava passando uma novela aí dos anos, acho que era anos 90, 80, sei lá, e as pessoas fumando na novela, né, e fumavam pra caramba, né. E hoje você não vê, né? Quando você vê alguém fumando numa novela, fica estranho, né? Exatamente. E antes era absolutamente normal, era uma coisa, né, refletia o dia a dia ali, aquilo, né? Hoje incomoda, cara, você vê alguém, né? Às vezes um filme, que é um filme de época aí, anos 70,
né? Que está todo mundo fumando no escritório, ali na delegacia, né? É estranhíssimo, né, cara? Você pensar que as pessoas fumavam no avião, né? Pois é, cara. Então, isso que eu tô falando. Hoje parece bizarro, né? Esse tipo de comportamento, né? Fumar no restaurante, né? Você tá comendo aqui e o cara na mesa do lado tava fumando, né? Então, por isso que eu tô falando, muda, né? Com o tempo, né? Aquilo que era normal e aceitável passa a ser bizarro, passa a ser estranho, né? Porque a cultura mudou, né? Porque o olhar sobre aquilo mudou. Entendi. Então, mais uma vez, não existe regra, né? Acho que, na verdade, o bizarro não existe, né, Marcos? Assim, o que não é aceitável é quando um determinado comportamento fere o outro, né? A pessoa tem um comportamento que vai prejudicar alguém, que vai ferir alguém. Sim, né? sim. Aí é um comportamento que não é aceitável porque está prejudicando alguém, né? Agora, o que envolve apenas o jeito de ser, né? A aparência, né? Ou um tipo de celebração, de ritual, né? Como são, por exemplo, né? na área de crenças, né? Religiões, né? Essa intolerância que existe com religiões afro, né? Porque os caras têm um determinado tipo de ritual, né? Se vestem de uma determinada maneira, usam atabaques, usam não sei o quê, fazem uns rituais, né? Isso assim, ninguém que é de uma outra religião, né? Ou alguma filosofia diferente, às vezes não quer aceitar aquilo, acho que aquilo está errado, né? Que o certo é o dela, né? Então é o julgamento que torna aquilo bizarro. Né? Chegamos então no julgamento. Exatamente. Mas, Marcos, deixa eu falar uma coisa para você. Nesse momento que a gente está vivendo nesse mundo com tanta transformação, né? E estamos mesmo, né? As pessoas não estão contentes com elas mesmas. Aliás, você me contou uma história que eu achei engraçada, a questão do nariz. Né? Você podia Aquilo é sensacional, cara. Conte. Isso daí, eu li um artigo essa semana que eles estão chamando de efeito Zoom, né? Esse Zoom é daquela plataforma, né? De você fazer videoconferência, né? Reuniões pela internet, que desde que começou a pandemia, né? Houve uma explosão no número de cirurgias, né? De rinoplastia, né? De cirurgia plástica no nariz. E houve uma explosão nesse período porque as pessoas, né? Ao fazer, né, reunião virtual, né, às vezes passar o dia entrando e saindo de reuniões de videoconferência pelo computador, elas começaram a se olhar mais, né, no monitor ali com a câmera, ou passaram a usar mais as redes sociais, né, e ficar na frente da câmera, e elas começaram a achar que tem o nariz grande, ou o nariz torto, ou o nariz fora do padrão, de alguma forma, e começaram a se consultar com o cirurgião plástico, e essas cirurgias aumentaram, explodiram, né? E já estão chamando de esse efeito Zoom, né? Porque isso é muito louco, né? Porque é uma questão de percepção, né? Percepção, exatamente, né? Dá para dizer que é um comportamento bizarro, tá? Mas não é, a pessoa tá ali, é a própria autoimagem da pessoa que tá ali, ela não tá se aceitando, enfim, não dá pra gente julgar. Exatamente. Mas começa a virar uma fobia, né? Ou uma deformação, né? Aquela pessoa que se olha no espelho e se acha gorda e ela é magra, né? Pois a pessoa começa a ter uma distorção de imagem, né? Pois eu acho que isso vai vir muito daqui pra frente, tá? Por causa da de todo esse Sim, já tem as fobias aqui, né? A fogo, né? Que é o fear of go out, né? Que as pessoas estão com medo de sair, né? De novo, né? Por causa de ficar tanto tempo em casa, que agora elas têm medo de encontrar com pessoas, né? Sim, eu já percebi isso. Então as pessoas têm medo de pôr o lixo fora de casa porque vão encontrar com alguém, né? Então tem ou a fobia de ter um relacionamento de novo, né? Que é o fear of date again, né? Então
enfim, muitas fobias novas vão surgir de tudo isso que está acontecendo, né? Que daqui uns anos a gente vai olhar e achar que é bizarro. Marcos, para a gente finalizar o episódio de hoje, qual é o seu comportamento mais estranho? Estranho? É. Pô, cara, difícil. São tantos. Não sei. Comportamento estranho. Eu só consigo gravar... Eu vou falar o meu. Eu só consigo gravar o podcast ou qualquer coisa se o microfone estiver aqui no meu lado esquerdo. Quando que ele tá no outro lado, eu fico incomodado. Cara, é difícil você mesmo, né, identificar, né? Talvez uma outra pessoa identifique um comportamento, né, que você tem, assim, bizarro. Eu não sei, devo ter algumas manias, assim, cara, dessa coisa de só fazer uma coisa de um lado ou de outro, né? Só pode estar naquela posição, né? É meio superstição também, né? Mas no meu caso, eu acho que tá completamente errado. Entendeu? Não, mas eu sei que não tem problema nenhum, entendeu? Mas eu sempre, assim, me sinto mais confortável se o microfone está no lado esquerdo. É um conforto psicológico, cara. Exatamente. Sei lá, é que nem você querer sempre sentar no restaurante no canto, perto da parede ou perto da janela, né? Né, você se sente confortável se você sentar sempre colado na parede, né? Pois é, isso daí também, isso é uma mania, um comportamento que dá para dizer até que é bizarro, né? Enfim. Assim, eu já conheci várias pessoas com comportamentos estranhos, né, cara? Tipo, isso é bem bizarro, assim. Tipo, a pessoa precisa fazer o número 2 e ela está no trabalho, né? E ela precisa ir no banheiro do trabalho para fazer o número 2. Só que ela só consegue fazer o número 2 se ela estiver completamente pelada. Então, tem um cara que trabalhava comigo que ele tinha que tirar toda a roupa. Então, ele ia no banheiro da empresa, ele tirava toda a roupa, ele ficava pelado para conseguir fazer o número 2, né? Então, assim, mó trampo, né? O cara depois tinha que colocar toda a roupa de novo, tinha que tirar sapato, meia, tudo. Que loucura! Ele não podia ter nada em contato com a pele, assim, cara. Ele tinha que ficar pelado, né? Então, enfim, cara, tem muito comportamento que você vai falar, puta, é bizarro, né? Você só sabe quando você conhece mais a pessoa que ela vai falando, né? Mas, enfim, aí tem um monte, né, cara? Tem um monte de coisa aí. E pra ela é natural isso, né, Marcos? Assim, é só o jeito que ele gosta de fazer aquilo, né? Mas é fora do determinado padrão, né, que as pessoas imaginam. Enfim, mas também. Então a conclusão que a gente chega, a gente tem que parar de imaginar as coisas e aceitar tudo, né? Eu acho que é o que eu falei, cara. Se o comportamento, a aparência ou a atitude da pessoa não te prejudica, né? Você não pode julgar que aquilo é certo ou errado, ou que aquilo é fora do padrão, né? Muito louco, a não ser que aquilo te prejudique, que é um comportamento nocivo, tal, né? Mas se é uma coisa que é só dela, né? Por mais estranho que possa parecer, é dela. Agora, isso é muito difícil, né, cara? A gente todo dia, né? Você tá vendo uma coisa e fala assim, nossa, cara maluco, nossa, que bizarro, tal. É automático, né? Você julga na hora, né? Você eu vê um acho cara que com o cabelo, não sei de que jeito, né? Tatuado, não sei de que jeito, você vai falar, nossa, cara, que freak, que bizarro. Eu acho que uma das coisas mais estranhas que eu vi na vida e que me chamou a atenção, até hoje eu guardo isso, é quando eu era criança, eu tinha um amigo que a gente jogava bola. Quando você puxa o ar, você fala e ao falar você solta o ar, certo? Ele falava na ida e na volta. Como assim? Ele puxava o ar? Michael César! E ele continuava falando depois. Na hora que ele estava puxando, ele era tão ansioso que ele falava quando estava puxando o ar e quando ele soltava o ar. Nossa. Ele não tinha intervalo, cara. Ele não tinha intervalo. Nossa. Olha o nível de ansiedade desse garoto. É estranho, cara.
É estranho. Mas então, cara, mas aí é estranho assim, você fala, pô, é estranho. Para ele não é, né? Não, e ele era normal. E assim, cara, é difícil falar assim, desse jeito. Ele não tinha pausa, cara. Ele começava... Mas eu acho que é como a maioria dos tiques, né? Que as pessoas têm um tique nervoso, né? Que ela não percebe que ela tá fazendo aquilo. Exatamente. Né? Quem tá vendo fica aflito, né? Porque fala, nossa, cara, dá um trabalho, sei lá, o cara ficar piscando, virando o olho, fazendo, sei lá, que coisa que ele faz. Mas é involuntário, né? A pessoa não percebe que está fazendo aquilo. Ela não percebe, né? Então, enfim, né? É um assunto bastante amplo, né? Aí, aliás, se alguém quiser aí no vídeo, nos comentários, né, colocar alguma coisa que acha que é estranho, é engraçado, que conhece de alguém, alguma história, deixa aí nos comentários, cara. Então, vamos lá, né? Qual a sua bizarrice? Não, melhor, para não ficar bizarro. Qual o comportamento exótico que você tem? Né? Exótico. Exótico, entendeu? Que o mundo não está preparado ainda. Muito que bem. A sociedade não pode, né, não pode ficar sabendo. Marcos, quem quer encontrar você na internet, encontra onde? Bom, o jeito mais fácil é no meu canal, né? O canal que eu tenho no YouTube, que é o Ganhando no Automático, né? Onde ensino as pessoas a ganhar uma graninha aí para pagar um boleto, alguma coisa emergencial aí, né? Que não precisa de investimento, nada, é só, às vezes, usar um aplicativo, jogar um joguinho, fazer alguma coisa ali que vai te pagar alguns cents de dólar ou alguns dólares até, e outras dicas que eu dou até para a pessoa realmente ganhar dinheiro de verdade aí lá no meu canal. Só colocar lá na busca do YouTube lá, Ganhando no Automático, já vai aparecer o canal lá. Maravilha! Marcão, obrigado mais uma vez, tá? Esse foi o terceiro episódio do Profundamente. E semana que vem a gente volta com mais outra bizarrice. Valeu. Abraço, Marcão.